Bom, vamos ver então como funciona o cadastro da ficha técnica de ingredientes. Ingredientes é a etapa mais importante de se alimentar o sistema. Como que se faz isso? A partir da lista dos seus ingredientes, você vem aqui na pesquisa de ingredientes, dá o nome desse produto, né? E seleciona na tabela o que quer inserir. Quando dá o nome, ele busca vários, na realidade são 50 alimentos que são disponibilizados por vez em cada etapa da pesquisa, e ele mostra aqui do lado a tabela correspondente a esse cadastro. Então, selecionado o produto, eu tenho como antes definir se eu aceito essas informações nutricionais, eu seleciono de qual tabela que eu quero selecionar, eu venho aqui nas ações e eu posso duplicar então esse ingrediente aveia. Quando eu abro esse ingrediente, ele me mostra as informações nutricionais. Aqui está só para rotulagem, mas eu tenho a opção de ver todos os nutrientes cadastrados dessa aveia para poder concordar ou não, validar as informações que estão inseridas. Se não estou de acordo com alguma informação, eu seleciono editar e eu vou colocar, adicionar as outras informações. Então, por exemplo, aqui das alegações nutricionais, a única coisa que eu tenho em relação à aveia é que ele contém glúten. Eu poderia colocar alguma outra informação em relação aos alérgicos, né? Então, contém derivados do trigo. Eu posso colocar algum ingrediente que esteja adicionado nessa informação, considerando que isso aqui é um ingrediente industrializado. Então, eu posso colocar aqui, pegar o rótulo dessa aveia e adicionar os ingredientes que constam no meu rótulo desse produto. Então, estas são as adequações e os ajustes que tem que ser feito numa ficha técnica. Esses marcadores, eles vêm aqui e eles todos já estão disponíveis na informação nutricional, né? Essa tabela aqui de valores de referência para consumo, ela está baseado na RDC 359 e já traz um padrão referente da porção de consumo, que eu posso validar ou inserir a minha informação. Quando eu avanço, eu vejo a análise nutricional dessa minha aveia cadastrada. Então, eu tenho aqui a análise nutricional por 100 gramas do produto, para 30 gramas referente à porção para consumo, e aqui a informação nutricional que vai sair no rótulo, com todos os requisitos da RDC 459. Quando eu faço isso e gravo, esse ingrediente automaticamente vai para minha tabela de alimentos. Essa listagem aqui, eu posso clicar em cima e eu vou ordenar em ordem alfabética para fazer a vistoria no checklist se todos os ingredientes que fazem parte da minha produção ou da minha cozinha, se eles estão todos cadastrados. Se eu quero cadastrar o custo desses alimentos, eu clico neste botão aqui, custo, e de uma maneira bem fácil eu venho aqui e coloco o valor do custo dessa aveia. Se por acaso essa aveia ela for assim uma caixa de 500 gramas, então é 500 gramas que eu tô comprando e o valor da caixinha, não faço a menor ideia, mas vamos supor que seja 5,50. Ele converte automaticamente para o valor de quilo. Então, esta ferramenta aqui, ela facilita o cálculo da conversão
de um produto que é comprado numa gramagem diferente de 1 quilo, converto para o valor de quilo. Então, assim, ó, ele já atualiza e facilmente, ó, abriu aqui e eu tenho aqui vários exemplos de como eu posso fazer essa conversão de preços. Se eu compro um pacote, aqui no caso, ó, eu comprei 3 caixas de 12 ovos contendo 50 gramas cada ovo. Então, eu faço, só insiro aqui esse valor, ele faz o cálculo automático do valor do quilo do ovo, porque o sistema ele calcula tudo em quilo ou litro, em razão da informação nutricional e da análise nutricional, em razão de que as tabelas nutricionais estão todas calculadas para 100 gramas do produto. Então, daí a necessidade de converter tudo para quilo ou litro. Feito isso, então eu posso ainda cadastrar o valor, o fator de correção dos alimentos. E aí, no fator de correção, o sistema traz uma tabela de referência baseado na teoria, e é claro que cada cozinha tem a sua realidade, porque são vários os fatores envolvidos na questão do fator de rendimento, né, do fator de correção, na limpeza de um tomate, numa caixa de batata, por exemplo, quanto que eu limpo, se eu tenho um descascador elétrico, se eu tenho um processador elétrico, se ele é feito manualmente ou se é feito através de máquina. Então, esse custo tá toda a tabela aqui atualizada dessa maneira bem simples. Então, basta aqui, ó, por exemplo, carne bovina magra, o quilo 42, mas isso não corresponde na realidade ao que eu vou obter. Se eu compro, por exemplo, uma peça inteira de carne bovina, seja ela um patinho, um colchão de fora, né, um colchão de dentro, eu tenho que ver o que eu vou tirar de gorduras, de aparas, né? Então, vamos supor, na minha cozinha, o fator de correção para essas carnes é em torno de 1,33, porque eu deixo a carne bem magra. Então, cada realidade é um. Então, quando eu vou compor o meu demonstrativo de custo na minha produção, no meu cardápio, eu tenho que ter isso mais próximo possível para que, inclusive, me dê a quantidade de compra dessa gramagem. Mas isso tudo é possível ver em receitas, depois tem a parte de custos, vocês podem entrar nessas outras áreas para poder avaliar. Então, seria isto. Se eu quero cadastrar um novo ingrediente, eu venho aqui, novo ingrediente, e parto do zero. O que eu não recomendo, porque o sistema ele traz vários exemplos e várias referências que podem ser avaliadas para um novo cadastro. Então, a partir da seleção de um cadastro já feito, eu tenho como, vamos supor que eu pegue esse macarrão cru. Então, eu tenho um valor de referência, não só na informação de todos os nutrientes, como as informações básicas, que são muito importantes para buscar e eu não ter que fazer todo um cadastro partindo do zero. Então, aqui eu estou mostrando macarrão cru, né? Então, já aviso para os alérgicos que contém trigo, que contém glúten. No caso deste aqui, só tem essas informações, mas ele poderia avançar mais e eu obter uma informação mais completa, porque isso na hora de eu rotular o meu rótulo, essas informações todas vão estar disponíveis e os alertas, os alergênicos, todos no final, para eu poder avaliar. Da mesma forma que se eu quiser selecionar um outro nutriente que esteja potencialmente mais significativo, eu posso estar selecionando, e quando eu seleciono um novo nutriente, ele automaticamente é disponibilizado para informação nutricional.
Feito isso, então, esse alimento todos passam a fazer parte dos meus ingredientes, da tabela dos meus ingredientes cadastrados. Todos esses aqui fazem parte, então, da tabela dos meus ingredientes. Essa tabela é a quinta tabela do sistema. As outras tabelas são a tabela do NutriMenu, a tabela TACO, a tabela do SDA e a tabela do IBGE. Tabelas reconhecidas e que estão disponíveis com as suas respectivas informações, que vocês podem dar uma olhada nos todos os documentos que nós temos para obter maiores informações. Então não deixem de assistir outros vídeos para poder dar continuidade a esses esclarecimentos do funcionamento e das funcionalidades desse aplicativo.